Paz, amados. Bom dia. Hoje eu mudei meu cenário aqui. Sexta-feira, dia 12, dia dos namorados. Ó que bênção. Estamos no nosso tempo aí de 40, 7, 12, 40 dias, 7 horas da manhã por 12 minutos. Que Deus abençoe sua vida. Que esse dia dos namorados seja um dia feliz para você e para o seu cônjuge. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus, no pão nosso de cada dia? Vamos orar primeiro? Para que o Senhor nos abençoe. Senhor, guarda o nosso coração, abençoa-nos agora com a revelação da Tua Palavra. Ensina-nos, Senhor, para que esse dia seja um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero compartilhar com você, nessa nossa meditação, a Palavra de Deus, aqui em Marcos, capítulo 8. Eu vou continuar lendo o texto de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Marcos capítulo 8, versículo 14, que diz assim, ó. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, é que não temos pão. Jesus percebendo lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam 7. Ao que lhe disse Jesus, não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando-o pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe, vê alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe impôs as mãos nos olhos e ele passou a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Até aqui, 2 textos da palavra de Deus. Vamos pedir para que o Senhor nos ajude, amém? Pai, ajuda-nos agora a entendermos melhor a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Vamos fazer o que nós temos feito sempre, amém? Vamos pegar agora a palavra de Deus e vamos ler esta palavra de uma forma mais simples. Vamos examinar essa palavra, os 2 textos, vamos colocar eles de maneira mais simples para nós entendermos, amém? Bom, uma coisa interessante aqui, nós temos 2 histórias. A primeira é Jesus falando do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. A outra história, Jesus está falando a respeito de um cego que foi curado em Betsaida. Um cego que foi curado com cuspe. A primeira história seria engraçada se não fosse trágica, não é verdade? Engraçada porque Jesus estava falando de fermento, de pecado, e eles pensando em fermento para fazer pão. Jesus diz no versículo 15, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, então, ouvindo isso, eles começaram a conversar um com o outro. Por que nós não trouxemos pão? Quem tinha que comprar pão? Onde está o pão? Por que você não trouxe o pão? E Jesus, ouvindo isso, faz um alerta, né? Vocês não ouviram dos 2 milagres? Vocês se esqueceram dos 2 milagres já? Vocês não viram que eu com 5 pães alimentei 5.000 pessoas e que ainda sobraram 12 cestos? Jesus ainda lembra eles, vocês não se lembram de quando eu parti os 7 pães e alimentei 4.000 pessoas e ainda sobraram 7 cestos? Como eu disse, seria engraçado se não fosse trágico. Jesus então fala algo muito importante aqui. No versículo 17, o Senhor Jesus diz, consideraste e vocês ainda não compreenderam? Vocês têm o coração endurecido?
Bom, depois disto, Jesus chega em Betsaida e vem a segunda história. Jesus chega em Betsaida e leva um cego até ele, rogando que esse cego começa a pedir, né? Eu quero tocar no Senhor. Betsaida, no hebraico, quer dizer casa de pescadores. Era um povoado pequeno, perto do Mar da Galileia, a nordeste do Mar da Galileia, pertinho de Cafarnaum. No Evangelho de João, a gente descobre que era a cidade do apóstolo Pedro, do André, de Felipe. Eles eram naturais desta povoação. Bom, Jesus então toma o cego pela mão, leva ele para fora da aldeia e aplica saliva aos olhos e depois impõe as mãos sobre o cego. E Jesus faz uma pergunta para o cego: o que você está vendo? Você está vendo alguma coisa? E o homem, ele é parcialmente curado. O cego diz: eu estou vendo os homens andando aí como se fossem árvores. Jesus então ora pelo cego novamente e o cego então é curado completamente, passa a enxergar de maneira perfeita. Bom, sobre o cuspe, só para que você tenha uma ideia, talvez você ache estranho Jesus colocar o cuspe no homem, mas aqui envolve uma tradição judaica, onde eles acreditavam que o cuspe do filho, do primogênito, podia curar alguém. Verdade, era uma tradição que eles acreditavam, que o cuspe do primogênito podia curar. E Jesus então usou o cuspe em 3 pessoas, nesse cego aí, no cego de João, capítulo 9, e num outro surdo, lembra que ele colocou o cuspe? Essa tradição ela foi colocada no Talmud no 5º século. O Talmud era um conjunto de regras que os judeus obedecem até os dias de hoje. Foi escrito no 5º século na nossa era, mas isso vem da época de Jesus. Então colocar o cuspe, Jesus estava dizendo assim: eu sou o filho mais velho, eu sou o primogênito e vocês são meus irmãos. Eu tenho poder para curar vocês. Havia um sinal ali, havia uma mensagem que Jesus estava dando. E pena que eles não entenderam. Mas eu não quero falar sobre o cuspe. Jesus encerra então esse milagre e vai embora e deixa aquele homem perfeitamente curado. Que Deus nos ajude agora na meditação. Amém? Que Deus te ajude. Desempeça os teus ouvidos e os teus olhos para você ver coisas grandes em nome de Jesus. Vamos meditar em 3 coisas importantes nesta manhã? Primeira coisa que eu gostaria que você meditasse: quando Jesus fala do fermento e os discípulos começam a pensar em pão, Jesus fala algo importante, lembra? Versículo 17: ainda não considerastes, nem compreendestes, tendo o coração endurecido? Coração duro impede de entender a vontade de Deus, a palavra de Deus, o que Deus está fazendo. Coração duro é aquele que, quando ouve a palavra de Deus, não obedece, não se inclina para aquilo que o Senhor está falando. Coração duro vê e ouve, mas não coloca o que tem ouvido e visto em prática. Não consegue mudar, não aprende. Quando eu acho que eu não preciso mais aprender, eu estou demonstrando um coração duro. E o coração duro, Jesus disse, não entenderá nada do que está sendo feito. Seu coração é duro? Medita nisso. Você está disposto a aprender o que Deus tem para você? Se sim, glória a Deus, você então vai começar a entender cada vez mais o que Deus está fazendo. Amém? Tenha um coração mole, cuidado com o coração duro. Segunda coisa para nós meditarmos nessa palavra linda, versículo 15, Jesus falou assim: guardai-vos do fermento dos fariseus e guardai do fermento de Herodes. O que Jesus queria dizer com isso? Vamos aprender aqui uma coisa importante. Fermento dos fariseus fala de uma vida de hipocrisia, né? Vida falsa. Hipocrisia é quando a pessoa usa máscara, ela tira a máscara. Lá em Lucas 12, versículo 1, na parte B do versículo, Jesus ele fala assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então a hipocrisia era o fermento deles. É uma vida de aparência, uma vida que mostra uma coisa, mas na verdade vive outra. Isso é perigoso. Jesus fala que os fariseus, que o que eles ensinavam, que os fariseus ensinavam, era o certo. Jesus manda até obedecê-los. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 3,
Jesus fala assim: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então os fariseus deviam ser obedecidos, mas não imitados, porque eles não faziam o que eles falavam. Ou seja, o fermento dos fariseus era o fermento da hipocrisia. Mas ele fala também do fermento de Herodes. E Jesus fala de uma vida falsa quando fala de Herodes. Vocês lembram de Herodes? Nós lemos isso de Herodes no capítulo 6, quando nós vimos a história de João Batista. Lembra disso? De Herodias? Que Herodes gostava de ouvir João. João Batista, quando Herodes ouvia João Batista, ele ficava perplexo. Diz a palavra de Deus que João cobrava de Herodes a questão do pecado, do incesto, que ele estava errado, que ele não podia ter casado com a irmã do seu irmão. O capítulo 6:20 diz que Herodes temia João, lembra? Porque sabia que Herodes era um homem justo, um homem santo, e quando ele ouvia, ele ficava perplexo, escutando de boa mente. Ou seja, ele gostava de ouvir João, mas pensa bem, ele mudou? Ele deixou o pecado? Ele deixou a mulher do seu irmão? Se o fermento dos fariseus é a hipocrisia, a aparência, a mentira, o fermento de Herodes é uma vida de falsidade. Falsidade fala daqueles que muitas vezes escutam a palavra e que não mudam. Como Herodes gostava da palavra, mas ele não mudava. Hoje eu entendo esse fermento da falsidade, né? Tem jovens na igreja, tem um jovem na igreja, aliás, que muitas vezes quando acabava o culto ele vinha para mim e falava assim: que palavra! Nossa, que palavra, apóstolo, que palavra linda! Essa palavra foi tremenda, que palavra foi esta? Eu ouvia muito isso desse jovem. Mas o jovem prefere o pecado, não quer mudar, uma vida falsa. Vale lembrar que o fermento representa o pecado e que o pecado contamina, né? Ele leveda toda a massa, ele vai passando um para os outros. Quando um pai vive esse fermento de hipocrisia e de falsidade, seus filhos serão contaminados por isso. E estes pais, quando vivem isto, eles acabam experimentando do mesmo veneno, né? Acabam tendo filhos mentirosos, filhos falsos, filhos que enganam, filhos que mentem, filhos que não vivem a verdade, porque eles são contaminados por esse fermento de falsidade. Cuidado com esse fermento que pode tocar a sua vida e você acaba tocando a vida dos seus filhos. Tem muitas pessoas vivendo a hipocrisia e a falsidade, infelizmente. Cuidado para não ser contaminado por isso com as pessoas que estão à sua volta, no seu trabalho, ou infelizmente até mesmo alguns cristãos, né? Mas tem a última coisa que nós podemos aprender dessa palavra tão linda para esta manhã. O homem que foi curado, né, que era cego. Jesus ora por ele e ele fica, primeiro, parcialmente curado. Jesus tinha colocado cuspe nos olhos dele, impôs as mãos, e depois Jesus ora pela segunda vez e ele então passa a ser completamente curado. E aqui vem uma coisa muito legal, né, que Jesus nos ensina, que quando nós oramos uma vez por uma pessoa, se ela não for curada, nós temos que continuar orando até que ela seja completamente curada. Se Jesus, que é Jesus, orou uma vez por uma pessoa e depois orou a segunda vez, então não importa que se eu vou orar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu vou continuar orando até que a pessoa seja curada. Isso me dá uma alegria, porque quando eu não vejo a cura na primeira oração, eu vou continuar orando até vê-la acontecer. Amém? Então guarde essas 3 coisas para esta manhã, já estourei aí 2 minutos, né? Cuide do seu coração para que ele não viva duro, para que você possa ver as coisas de Deus acontecendo e entender dessas coisas, né? Mantenha o seu coração molinho, para que você possa ver as coisas, os milagres, as coisas lindas de Deus. Cuidado com o fermento dos fariseus, né? Cuidado com a hipocrisia, cuidado com o fermento de Herodes, que é a falsidade, para que isso não contamine sua vida e você também não contamine a vida da sua família. Fermento é algo que passa, é algo que leveda. Um pouco de fermento faz com que toda a massa seja contaminada, né? Então cuidado para você guardar o seu coração dentro daqueles que estão contaminando você, sair de perto. Não deixe, se você tiver que ficar perto, interfira, né? Não deixe pessoas falsas contaminar você.
E por último, ore pelas pessoas até que elas sejam completamente curadas. Não desista, só pare de orar quando elas forem curadas. Deus te abençoe, um dia maravilhoso, uma sexta-feira maravilhosa. Feliz Dia dos Namorados para todos que estão namorando. Você que não está namorando, saia do deserto em nome de Jesus. Graça e paz a todos.